Boa noite. Olá, como vão vocês? Tá tudo bem? Saudade dos irmãos, saudade desse nosso papo de igreja. Que bom que estamos aqui. Espero que você esteja bem. Espero que você esteja feliz, né? Esteja nesses dias aí mais próximos do Senhor, né? Mais firme, com mais fé, com mais esperança. E é sempre uma alegria muito grande poder estar aqui e conversar um pouquinho com vocês. Amém? Sejam bem-vindos aí ao nosso papo de igreja, esse papo que é especialmente para você, Igreja do Senhor, né? Para você aí receber uma palavra e aquecer o seu coração. A palavra de Deus, ela aquece os corações, ela aquece o nosso coração. Ela é como um maçarico, né? Como diz um pastor meu aí, que ela vai esmiuçando o nosso coração duro, né? E derramando aí da graça, derramando esperança, derramando fé e amor da parte do nosso Deus. Amém? Eu queria compartilhar nesse nosso papo de igreja, né? E eu tava hoje eu, né, tava pela rua, tive que resolver algumas coisas, né? E eu estava no banco ali hoje e conversando, né? Esperando a minha vez ali de ser atendido. E eu conversando com um homem ali, ele reclamando da vida, né? Reclamando da demora, reclamando lá de dinheiro, de tudo, do governo. E ele me falou, também o dia que eu ganhar na loteria, tudo isso acaba, né? Tudo isso vai parar, tudo isso vai acabar. E eu perguntei assim para ele, falei, mas o senhor joga na loteria, né? Eu jogo todo dia há 15 anos. Aí eu falei, 15 anos que o senhor joga? Ele, 15 anos, eu estou perseverando, eu sei que um dia eu vou ganhar isso daí. E a minha vida vai mudar. Eu fiquei pensando, né? Eu falei, caramba, 15 anos perseverando e ele me disse que ele joga sempre os mesmos números, né? Sempre os mesmos números que são números pessoais, que simbolizam algo na vida dele, e ele todo dia joga aquilo. Eu fiquei pensando, puxa vida, como que alguém persevera com tanta fé, com tanta esperança, com tanto custo, algo que, né, não tem fundamento nenhum, não tem certeza nenhuma, não tem alicerce nenhum, né, de mudança de vida, de mudar de vida. E é sobre isso que eu queria falar. Eu fiquei pensando por que a gente persevera em tantas coisas sem valores, né, em tantas coisas sem importância, muitas vezes, em tantas coisas supérfluas, superficiais, né, sem profundidade para a nossa vida, que possam alterar, que possam mudar a nossa vida. Por que é tão difícil de perseverar nas coisas que o Senhor colocou para nós, como manual, como uma sã doutrina, como vida para nós, né? Nós temos facilidade, tanta perseverança em algumas áreas, né? Mas naquilo que realmente tem valor, naquilo que tem um valor eterno, aquilo que muda, que transforma, que liberta, nós não perseveramos, nós desistimos muito fácil, né? Nós largamos pelo caminho, né? Eu queria, tem um texto lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42, ele é muito conhecido, que fala sobre a igreja primitiva, os novos convertidos, né? E do 42, Atos 2, 42, ele diz assim, ó: todos se dedicavam, ou todos perseveravam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Havia em todos eles um profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo que possuíam. Amém? Até aí. Olha só o que a Bíblia está relatando sobre os novos convertidos, sobre a igreja primitiva, o início da igreja de Jesus, né? E eu fiquei meditando nesse texto essa tarde, e eu fiquei pensando por que é tão difícil a pessoa permanecer com Jesus, a pessoa perseverar naquilo que é vida, naquilo que é vida eterna, né? E algumas coisas que nós vemos aqui, algumas atitudes
nos novos convertidos na igreja de Atos, é que nós esquecemos ou deixamos para trás ou não perseveramos, perdão. A primeira coisa é que eles perseveravam em pontos específicos e primordiais para a nossa vida, para ter uma vida relevante, importante, triunfante, vitoriosa. A primeira é que eles perseveravam nos ensinos dos apóstolos. Eles perseveravam naquilo que os apóstolos estavam ensinando, as escrituras, o evangelho de Cristo, as boas novas, o Cristo ressurreto, o Filho de Deus que veio a essa terra como homem, se fez maldito na cruz pelos pecados do homem, da humanidade, morreu, ao terceiro dia ressuscitou e hoje está sentado ao lado do Pai. E eles estavam ensinando as doutrinas, ensinando o que era as boas novas, ensinando a respeito do reino de Deus, ensinando a respeito da salvação, e eles perseveravam nesses ensinos. Então a gente vê que a primeira atitude de perseverança que nós devemos ter é no ensino da palavra de Deus. E como é difícil a gente perseverar, como é difícil a gente ler, estudar a palavra de Deus. Sozinho em casa já é uma briga, Você já deve ter dormido em cima da tua Bíblia, eu já dormi. Você vai orando, você está orando ali, está lendo a Bíblia, daqui a pouco você está dormindo, aí você acorda, aí você já enrola tudo. Perseverança. Sozinho já é difícil, mas eles estavam sempre juntos. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Como é importante a gente perseverar no estudo da palavra de Deus, querido, para que nós não sejamos confundidos, para que nós não sejamos enganados por qualquer doutrina de homem, falsas doutrinas, falsos ensinamentos. Como tem gente sendo enganada, entrando em discussões tolas, sem importância, sem relevância nenhuma, fazendo de coisas inúteis, grandes debates da vida. E a Bíblia é muito clara que diz que em certas ocasiões até um tolo de boca fechada se passa por sábio. Então, a primeira coisa, eles perseveravam nos ensinamentos, na doutrina dos apóstolos. Outra coisa, eles perseveravam na comunhão. Eles estavam juntos, queridos. Sabe o que é comunhão? Nós, quando entramos para a igreja, nós associamos a comunhão com comida, certo ou errado? A gente sempre fala, eu fiquei na comunhão lá depois do culto. Aí você já pensa logo, ele devia estar lá comendo uma pizza, devia estar lá tomando a Coca-Cola, comendo um salgado, comendo um lanche, porque se associa muito a isso. Mas comunhão é vida em comum. Eles perseveravam de andar com as pessoas que tinham tudo em comum com eles. Ou seja, a mesma fé, a mesma esperança, o mesmo Deus. Sabe, eu não falo aqui para você que tem dificuldade de mudar de vida, de perseverar nos caminhos do Senhor. Eu não falo para você não andar mais com as pessoas que você conhece lá fora da igreja. Eu não digo isso, mas se você quer ter uma fé edificada, fortalecida, uma fé saudável, uma fé viva, tenha uma vida em comum com a tua igreja. Você precisa. Eu ouvi isso uma vez de uma pastora amada nossa e ela falou, olha, nós não somos uma folha solta ao vento, nós precisamos estar ligados na árvore. A árvore é Jesus, nós somos os seus ramos. Então a igreja ela precisa estar unida. Nesses dias não é tempo de se afastar, é tempo de se juntar à igreja, de estar próxima, de estar junta, ter uma vida em comunhão. Eles perseveravam também no partir do pão. Ou seja, eles davam aquilo que eles tinham para aqueles que não tinham. E dar o perseverar no partir do pão, querido, é ir de encontro à necessidade, é o sentimento que Jesus teve, sentimento de compaixão. E o sentimento de compaixão não é o sentimento de pena, onde nós damos somente aquilo que não nos faz falta. A gente fica, ai, tadinho, que pena, mas aí a gente não move mais nada em favor daquela pessoa. A compaixão
é entrar no lugar daquela pessoa, se colocar e dar aquilo do que você tem e dividir com ela. Ou seja, eles perseveravam na ação social, eles perseveravam no matar a fome, no agasalhar, sabe, de estar ali próximo e de não ver ninguém padecer por necessidade. Ou seja, a própria igreja era a resposta de oração para aqueles que estavam passando por necessidades. E uma outra coisa que eles perseveravam e que está cada vez mais extinto da vida do crente, né? Que tanta dificuldade, ou seja, eles perseveravam nas orações, estavam sempre juntos, perseveravam nos ensinos, nos ensinamentos da palavra, do evangelho, estavam sempre juntos, uma vida em comum, dividiam aquilo que tinham e oravam. A igreja precisa orar, querido. A igreja precisa orar. O poder da oração não está naquele que ora, mas naquele que ouve. E quem ouve é o nosso Senhor. Amém, querido? Então, a perseverança, ela traz temor. Todos tinham grande temor de alma, né? Os sinais e maravilhas aconteciam. Querido, pensa aí, qual foi o último sinal e maravilha visível que você viu da parte de Deus, né? As invisíveis são diárias, constantes, a todo momento. Basta você olhar para o seu dia, ver como que foi, tantos sinais e maravilhas que Deus fez. Mas e os visíveis, a olhos nus, né? Aos teus próprios olhos? Qual foi a última vez? Né? A perseverança da igreja, ela trouxe uma vida comum, unidade, ela trouxe provisão. Olha quanta coisa, querido. Talvez esteja aí a resposta para as suas dúvidas. Por que é tão difícil perseverar no caminho do Senhor? Fica essas dicas para você, em nome de Jesus. Tá bom, meu querido? Só para terminar, se você estudar lá Thomas Edison, o inventor da lâmpada elétrica, está lá escrito lá que ele fez 1.200 tentativas antes de conseguir sucesso. Ele perseverou naquilo que ele acreditava. 1.200 tentativas, talvez foram 1.200 zombarias da vida dele, da sua fé, da sua persistência. Quantas vezes devem ter falado para ele desistir, que isso não ia acontecer, e ele foi até triunfar. Querido, persevere nos caminhos do Senhor, persevere aí na doutrina, no ensinamento da palavra de Deus, na comunhão, tenha uma vida em comum com a sua igreja, persevere em caminhar com ela, em participar das atividades, da agenda da sua igreja. Persevere no partir do pão, querido. Não precisa lembrar você de que quem tem fome tem pressa. Seja a resposta de oração e persevere na oração. Não pare de orar, não importa quanto tempo faz que não aconteceu. Um dia o Senhor estenderá as mãos e vai falar, é hoje, né? E o Senhor não deve nada para ninguém. Amém, meu querido? Então persevere naquilo que é eterno, persevere naquilo que tem valor, persevere em caminhar com Jesus. Um beijo ao teu coração, um grande abraço e até o próximo Papo de Igreja, em nome de Jesus.